Mais uma vez estamos aqui, meus amados, para comentarmos um pouco da palavra de Deus, a situação atual que se encontra sobre a face da terra, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias onde não se pode sair de casa mais. O nosso direito de ir e vir foi, de certa forma, resumido. Ainda implantaram mais certas condições para que você saia de casa. E isso aí é, como já falei antes em outro vídeo, é mister que aconteça, porque a Bíblia diz que as coisas não é ser pessimista, mas se você lê a Bíblia, se você tem conhecimento da palavra de Deus, você vai ver que as coisas, a tendência é piorar. Porque há um reino chamado Reino do Anticristo, o governo do Anticristo. E esse governo está para ser implantado sobre a face da terra. E isso é nada mais, nada menos do que uma preparação para ele, para o Anticristo. E as pessoas, muitos estão desavisados, até muitos crentes mesmo, que não se aproximam muito da Bíblia, não têm conhecimento desse fato, de que está próximo ao arrebatamento da igreja, de que está próximo à grande tribulação, de que está próximo às bodas do Cordeiro lá no céu. Mas você tem que ter conhecimento disso. Você tem que, como é que você vai adquirir esse conhecimento disso? Através da Bíblia Sagrada, através da Bíblia Sagrada. É lendo a Bíblia que você vai se inteirar das coisas de Deus. Entendeu? Então, nós estamos vivendo dias que antecedem já o fim. Por que não dizer isso? É a realidade. É a realidade. Quer dizer, a igreja vai subir. Os salvos em Cristo vão subir. Mas vai ficar uma remessa de gente aí sobre a face da terra ainda para a grande tribulação. Né? Mas eu não quero fazer parte dela e você. Você já aceitou a Cristo como Salvador da sua alma? É necessário aceitar Jesus para entrar no céu. Porque a Bíblia diz que aquele que não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro não vai poder entrar no reino dos céus. E como é que você vai escrever-se no livro da vida do Cordeiro? É você aceitando a Jesus como Salvador. É você professando a sua fé. Ou você fala assim, eu já vou à igreja. Me convidaram, eu estou indo na igreja. Mas você professou a sua fé em Cristo? Você falou que ia aceitar Jesus Cristo como o pagador da sua dívida com Deus? Que o homem tem uma dívida com Deus, que é o pecado. E Jesus quer pagar esta dívida, porque pecado não entra no céu. Pecador não entra no céu, e sim os pecadores arrependidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você quer ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, vai dizer assim, olha: se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você tem que confessar com a sua boca e crer no seu coração. Por quê? Com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. É o versículo seguinte que fala isso. Então, é necessário que você confesse. É por isso que muitas vezes você está numa igreja, se você já entrou numa igreja evangélica, eu não sei, mas no meu caso, muitas vezes a pessoa faz o apelo: você quer aceitar a Cristo como seu Salvador? Levante a sua mão. Hoje não estão fazendo mais isso nas igrejas, parece que tem vergonha, parece que mudou o procedimento, mas é necessário fazer isso. E o pastor, naquela hora, vai fazer com a pessoa aquela profissão. Você vai ter que dizer: olha, não, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa morar no céu. E você vai orar a Deus, juntamente com aquela pessoa, pedindo a Deus que abra o entendimento dela, que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no coração dela. Aí o nome dela é escrito no livro da vida, do Cordeiro, que está lá no céu. Aí você passa a ser, a partir daquele momento, um cidadão do céu. Um cidadão do céu. Aí a Bíblia diz que quando você passa a ser um cidadão do céu, ela diz assim que a nossa vida tem que mudar. Aquele que roubava, não rouba mais, está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 20. Aquele que roubava não rouba mais. Aí, consequentemente, aquele que mentia não minta mais. E aquele que roubava, que agora trabalhe
para fazer com as suas próprias mãos e ajudar aquele que necessita. Aí lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que nova criatura é as pessoas que aceitam a Cristo e tem que andar em novidade de vida. Tudo se fez novo quando você aceitou a Cristo. Porque agora o mal que existia na sua vida, o espírito imundo que habitava na sua vida, que estava próximo de você, ele agora, a Bíblia diz que o inimigo agora anda em nosso derredor. Ele anda além de mim. Para ele chegar em mim, ele vai ter que passar agora pelo anjo que me guarda, pelo Espírito de Deus que está comigo, para poder chegar até mim. Quer dizer, então agora eu tenho que andar em novidade de vida. É por isso que o coração crê para a justiça. A justiça é essa, é você mudar as suas atitudes. Você aceitou a Cristo como seu Salvador? Você não vai ser o mesmo homem, o mesmo pensamento. O mesmo homem que eu falo é o homem racional, assim, o homem espiritual. Você não vai ser o mesmo mais. Porque agora você vai partir para as coisas de Deus. Você vai agora andar no caminho contrário do que você andava. Quando você se converteu, você deu 180, um giro de 180 graus na sua caminhada. Fez uma conversão. E agora você vai ter que andar procurando agradar a Deus. Procurando agradar a Deus. Isso aí é aceitar a Cristo como Salvador. E você tem que ser ensinado como agradar a Deus. Porque nós somos chamados, é por isso que nós somos cristãos. Por quê? Porque são seguidores de Cristo, são provenientes de Cristo. Então você vai ter que andar seguindo as pisadas de Jesus. Porque a salvação, a Bíblia diz assim, que Jesus, ele morreu por todos, mas nem todos alcançarão os céus. Por quê? Porque nem todos querem mudar de vida. Querem aceitar a Jesus, querem ir para o céu, mas querem ir da sua maneira. Não, Deus tem que me aceitar da maneira que eu sou. Ou seja, vinde como estais e fiqueis como quiseres. E não é assim. Não é assim. Quando você está no mundo, você está cansado de pecar, de ser escravo do diabo. É por isso que você procurou uma saída. E você encontrou Jesus como saída. É a sua alma que está cansada dos seus pecados. E, consequentemente, o seu corpo sofre também. Então, quando você aceitou a Cristo, você fez cumprir aquele versículo que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí nesse texto ele diz assim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque quando você está no mundo, quando você cansa de pecar, né? A sua alma tem sede, o seu espírito tem sede de Deus, mas como você domina o seu espírito, você faz tudo o que é de errado. Então o seu espírito fica cansado, o fardo está muito pesado, é muito pecado sobre a vida do homem. Mas quando ele chega perto de Jesus, quando ele aceita Cristo, aquele fardo é tirado do ombro dele. Aí Jesus dá para ele um fardo leve. O jugo que você está carregando quando você não tem Cristo, que você anda, sabe o que é jugo? Jugo é aquela madeira que coloca sobre o pescoço do boi, aquele boi que puxa o carro, para um boi andar junto com o outro, para puxar os dois igual, fazer a mesma força. Então, quando o homem está no mundo, ele não tem Jesus com ele pensa que tem, mas não tem. Todo mundo quer ter Jesus, mas nem todo mundo tem Jesus. Então, quando o homem está no mundo, ele anda lado a lado com o diabo anda lado a lado com ele. Então tem um jugo sobre os ombros dele, no ombro do diabo, vai andando os dois juntos, e o jugo do diabo é pesado. Por isso que Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para vossas almas. Em Jesus você encontra descanso para a sua alma. Em Jesus você é uma outra pessoa. Eu me recordo que eu aceitei Jesus em 1984, no dia 15 de fevereiro de 84, e eu era uma pessoa de certa forma perturbada, né?
E uns 15 dias depois que eu aceitei a Cristo como Salvador, eu falei para minha esposa, falei, Nilda, aquele peso, aquela angústia que eu tinha dentro de mim, eu não tenho mais. Não existe mais isso na minha vida. E graças a Deus, desde aquela época até hoje, eu não soube mais o que é ódio, o que é ira, o que é aquela angústia, aquele negócio que fecha o coração, quando alguém te machuca, quando alguém te contradiz. Isso aí, graças a Deus, nunca mais. Então, tem que aceitar a Cristo como Salvador. Você tem que levantar a sua mão para morar no céu. Esse dia eu estava comentando com a minha esposa, muitas vezes as pessoas não querem levantar a sua mão numa igreja evangélica para aceitar a Cristo como Salvador, para aprender de Deus e ir morar no céu. Eu acho que acham humilhante, tem vergonha, mas eu fico observando porque eu estava passando, tinha um policial, um carro de uma viatura de polícia, abordando um jovem. E ele estava sentado no chão de cabeça baixa. Eu falei, olha o que é que o diabo faz com o homem. Ele muitas vezes não quer se humilhar a Deus, mas quando ele chega no perto do polícia, sim senhor, não senhor, ele baixa a cabeça, o cara fala, baixa a cabeça, ajoelha aí, deita com a cara no chão. E ele faz tudo isso. E Jesus não queria isso para ele. Deus não tem prazer nessa situação, né? Deus não tem prazer nessa situação, porque o homem, segundo a palavra de Deus, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E o nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele quer tentar tirar de você a vontade de conhecer a Deus, a vontade de servir a Deus, de ser um servo de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele tira essa vontade do seu coração, ele te joga no outro lado, da humilhação, do descaso. E é dessa forma. Ele tem prazer em fazer isso com você, mas Deus não tem prazer nessa situação. A Bíblia diz assim, que a Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele quer que o ímpio se converta e viva. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é um Deus de vida, não de morte. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar a vida e nos dar a vida em abundância. Quer dizer, você viver aqui, não só 70, 80 anos, como a Bíblia diz que aquele que passa de 70 é enfado e canseira. Deus não quer que você viva só isso. Ele fez você, Ele fez a mim, Ele nos fez para viver eternamente com Ele nos céus. O que nos fez ser limitado foi o caso de Adão e Eva lá no paraíso, que desobedeceram a Deus e por eles entrou o pecado no mundo. E o pecado ele reduz a vida do homem, tanto a vida física como separa o homem espiritualmente de Deus. O pecado ele reduz a vida física do homem, porque você vê aí pessoas morrendo com 20 anos de idade, 18 anos, 14 anos, 16 anos. Hoje a vida média, se você for olhar hoje em dia, é 25, 26 anos de idade. É essa a vida que Deus quer para o homem? Não, não. Deus, quando ele fez o homem eterno. A desobediência que fez com que ele caísse da eternidade. Mas tem um jeito de levar você para a eternidade novamente. É aceitando a Cristo como Salvador. É você indo lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a salvação. E com o coração se crê para a justiça. Com a boca você professa para a salvação. E com o coração você crê para a justiça. O que é o crer para a justiça? É você mudar as suas obras. É você mudar as suas atitudes. É se você não ajudava a pessoa, você passar a ajudar. Né? Se você falava muito palavrão, agora você tem que mudar a sua vida. Você tem que se reeducar. Para Deus, não é para o homem, não é para a igreja, não. É para Deus, porque nós não servimos a igreja em primeiro lugar. Nós servimos a Deus e depois vem a igreja. Porque Deus é sobre todas as coisas. Então, primeiro vem Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós servimos a Deus. O intuito nosso é servir a Deus. Agora, a igreja é o lugar onde se reúne. Tem pessoas que se não for na igreja hoje ou amanhã, eles ficam
acham que não estão salvos. Não. Você pode, muitas vezes, deixar de ir à igreja por uma necessidade ou outra, e você está em comunhão com Deus, porque a sua comunhão com Deus, nada pode separar você da sua comunhão. A Bíblia diz que é debaixo da água, é dentro do fogo, é em qualquer lugar. Você tem que ter comunhão com Deus, porque Deus está em todo lugar. Muitas vezes nós limitamos Deus a quatro paredes. E a Bíblia me diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. O templo que Ele quer habitar é o seu coração, é a sua vida. Ele fez de você para isso, para que Ele pudesse habitar na sua vida. Deus não está interessado em morar em quatro paredes. Jesus um dia, ensinando para os discípulos, falou assim, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, eu estarei presente. Quer dizer, quer trazer a presença de Deus para a sua vida, se reúne, fala de Jesus. Junta 2 ou 3, Deus está no meio, Jesus está no meio ali. Deus está com você para sempre. Agora, Jesus está no meio. Para sempre me refiro, enquanto você viver nos caminhos do Senhor, enquanto você viver servindo a Deus, obedecendo a sua palavra. Porque tem muita gente que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E não é assim, porque se fosse assim, Jesus não tinha falado. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Porque se fosse assim, eu aceitava a Cristo e eu voltava a fazer as mesmas práticas antigas, eu já estou salvo. Não, a salvação ela é progressiva, ela é condicional. Posso até te explicar no outro vídeo, mas eu quero deixar para você, a salvação ela é progressiva e ela é condicional. A salvação é como aquela joia que você ganhou de presente e você sempre tem que estar tirando a poeira da joia, tem que estar limpando ela para que ela brilhe, tá? A sua salvação, se você não se cuidar, se você começar a se enroscar com as coisas desse mundo, termina você perdendo a salvação. Mas será que é mesmo? O apóstolo Paulo disse. Olha, o apóstolo Paulo ensinou a respeito disso aí. Que não é para se enroscar, para se embaraçar com as coisas dessa vida. Ele disse assim, olha, para não se embaraçar com isso, deixando todo o embaraço, ele fala, e o pecado, que tão de perto nos rodeia. Então, deixando todo o embaraço. O que embaraço? São coisas que muitas vezes as pessoas falam, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu sempre falo que é o primeiro versículo da Bíblia do diabo. Não tem nada a ver. E uma outra coisa, as pessoas têm a mania de dizer assim, o meu pastor liberou. E quem é o seu pastor? Quem foi que deu a vida por você? Foi o seu pastor ou foi Jesus? Você, quando quiser a liberdade de certas coisas, procure na Bíblia se está liberado por Jesus. Se tiver liberado por Jesus, você faz. Se não tiver, e o seu pastor mandar, não faça não, porque senão você vai para o inferno. Porque nós somos chamados para servir a Deus, seguir as pisadas de Cristo. O pastor é simplesmente uma pessoa, um líder espiritual, um líder, que te orienta quando você está perdido no caminho. Não tem esse negócio de pastor, porque Jesus, a Bíblia diz que Deus não vai ter o culpado por inocente. Como culpado? Aqui a Bíblia. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E vós cuidar de ter nela a vida eterna. Então examine a Bíblia. Senão, Deus vai cobrar não é do seu pastor, é de você. Não está escrito em canto nenhum que o pastor vai responder pela ovelha. Cada um dará conta de si a Deus. Cada um dará conta de si a Deus. Não fique se escondendo. Não fique se escondendo. Meu pastor liberou. Meu pastor deixou. A minha igreja liberou. Não existe isso. A Bíblia é a nossa... É a nossa regra de fé e conduta, é a Bíblia, é o manual que nos leva para o céu. A Bíblia diz que vós, o Jesus falando, fala assim, ó, vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá em Osés, se não me engano, ou é Oséias, parece, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Jesus nos deu a Bíblia, mas você tem que aceitar a Cristo como Salvador. E depois que você aceitar a Cristo como Salvador, você vai ter que observar a Bíblia. Não é observar o pastor, não é observar o irmão do lado, não é observar o irmão do outro lado. Você tem que observar a Bíblia.
para você poder entrar no céu. Ninguém vai entrar lá porque conhecia o pastor fulano de tal. Ninguém vai entrar no céu porque conhecia a missionária. Não, você vai entrar lá no céu porque lá no Salmo 90 não está. Porque conhece o nome do Senhor, porque conheceste o meu nome. Lá no Salmo 91 pode ler, e desde lá. Então só vai entrar no céu os amigos de Deus, os filhos de Deus, os obedientes a Deus, os que conhecem o nome do Senhor. Esses vão entrar no céu. Não é os que conhecem. Ele não citou que quem conhece que vai entrar no céu é o que conhece o pastor, que é os amigos do pastor. Não. Você tem que ser conhecido de Deus para você entrar no céu. Não é através do pastor e do conhecimento que você tem com o pastor. Você tem que aceitar a Cristo como Salvador, confessar com a sua boca. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que tinha um homem chamado Cornélio. Diz que era um homem muito bom. Ele orava a Deus, ele jejuava e ele dava esmolas. Creio eu que ele cuidava estar no céu por causa disso. Mas não estava. Sabe por quê? Porque foi necessário que Jesus mandasse Pedro ir na casa de Cornélio para que ele fizesse o que era certo. Tinha que aceitar a Cristo como Salvador. É o mesmo que você dizer: Jesus, eu sou devedor para com Deus. Eu sou um pecador, mas eu fiquei sabendo que o Senhor perdoa os meus pecados. O Senhor já morreu lá na cruz para pagar os meus pecados e eu quero aceitar o pagamento dessa dívida. Quer dizer, eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor. Aí sim, aí você está entrando pela porta. Mas muitas igrejas hoje nem apelo faz mais. Parece que tem vergonha, parece que o Espírito Santo não está mais lá, porque nem apelo para quem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador. Não faz mais. Você tem que fazer o apelo e quando a pessoa aceitar, você tem que explicar o porquê que ela aceitou. Ela não está aceitando a Cristo na vida dela. Ela está aceitando o pagamento dos pecados dela. Cristo é que aceitou você. Porque a Bíblia diz que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. É Deus que nos escolheu. Jesus disse que ninguém vem ali se o Pai não revelar. Aí nós não sabemos colocar as frases de maneira correta. Não foi nós que nós aceitamos a Cristo. Foi Cristo que nos aceitou. Nós aceitamos o favor dele para conosco, a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a irmã, Deus abençoe você, ouvinte da palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever aqui. Dê um joinha também para nós, para nos ajudar aí, tá bom? Em nome de Jesus. Próximo, daqui um dia terei outro vídeo.